Reencarnação do Deus da Espada Mais Forte. Capítulo 2. O pedido de Sherlock. Para acomodar a maioria dos jogadores, Gold's Domain podia ser jogado dormindo. Além disso, o tempo de jogo era diferente do real, onde 2 horas de jogo equivaliam a 1 hora na realidade. Cada dia do jogo era composto de 48 horas, sendo 30 horas diurnas e 18 horas noturnas. Além disso, para permitir que a maioria da classe trabalhadora aproveitasse o jogo, à noite, na realidade, era o dia no jogo. Xifeng passou por um túnel multicolorido assim que chegou ao domínio de Deus. Chegando a um solene templo dourado, um anjo fêmea com 4 pares de asas voou em direção a Xifeng. Ela tinha apenas o tamanho da palma da mão. Olá, aventureiro, bem-vindo ao domínio de Deus. Eu sou o anjo da navegação, Gabriel. Apresentarei a você as 4 categorias principais e as 12 profissões principais. Por favor, escolha a profissão que mais lhe agrada. Com o aceno da pequena mão de Gabriel, uma ilustração apresentando os 12 trabalhos principais apareceu na frente de Xifeng. Esses 12 empregos foram categorizados em 4 classes principais: guerreiro, guerreiro de escudo, cavaleiro guardião, berserker, especialista em armas, espadachim, assassino, patrulheiro, curandeiro, clérigo, druida, oráculo, mago, elementalista, invocador, malditor. Guerreiros se especializavam em defesa contra monstros, especialistas em armas se concentravam em causar dano físico, curandeiros se concentravam em curar, magos se concentravam em causar dano mágico. Cada classe tinha seu próprio estilo de batalha, o que era um dos principais atrativos do domínio de Deus. Em sua vida passada, Xifeng escolheu o espadachim entre os especialistas em armas e ele era conhecido como o Mago da Espada. Xifeng já havia investido demais na classe de espadachim, então, naturalmente, não escolheria nenhuma outra. Escolheu a classe de espadachim com a qual estava familiarizado sem hesitar. Seleção de vaga concluída. Por favor, escolha um nome para seu personagem. Sim, Feng. Xifeng escolheu o mesmo nome que tinha em sua vida anterior. Nomeação realizada com sucesso. Deseja ajustar sua aparência. Taxa de ajuste limitada a 15%. Pensando bem, Xifeng decidiu ajustar a aparência de seu personagem em 15% para não se destacar. Com isso, ninguém conseguiria reconhecê-lo se visse seu personagem, embora não fosse tão bonito quanto o original. Por favor, selecione um local de nascimento no Reino Estrela-Lua. Um mapa que exibia dezenas de cidades pertencentes ao Reino Estrela-Lua apareceu na frente de Xifeng. A abertura do domínio de Deus foi sincronizada globalmente. Para acomodar centenas de milhões de jogadores, as terras do domínio de Deus eram incrivelmente vastas, medindo até 2 ou 3 vezes o tamanho da Terra, e os reinos dentro dele eram ainda mais numerosos. No entanto, a área de residência e a cidade de um jogador, na realidade, determinavam o país em que ele começaria. Então os jogadores só podiam escolher as cidades dentro do país. Cidade do Rio Branco. Xifeng não planejou escolher nenhuma outra cidade, então ele escolheu a cidade do Rio Branco com a qual estava mais familiarizado. A cidade do Rio Branco era a 5ª cidade mais bem classificada do Reino Estrela-Lua. Era uma cidade importante ao norte do Reino Estrela-Lua. Várias oficinas escolheram se desenvolver ali para evitar as disputas entre as grandes guildas. Cidade confirmada. O jogador chegará à cidade da Folha Vermelha de White River em 3 segundos. Desejamos a vocês um ótimo jogo. A visão de Xifeng ficou imediatamente turva quando ele foi mandado embora. Em Reliefton, os edifícios dispostos de forma caótica tinham um estilo semelhante ao da Idade Média. NPCs enchiam as ruas movimentadas, dando a impressão de que se tratava de outro mundo. Xifeng chegou à frente de uma igreja, com sua nova aparência que lembrava de um espadachim sem um tostão. Ele usava uma armadura de couro de iniciante cinza e, na cintura, pendia uma espada de iniciante. Ainda assim, acabei na cidade da Folha Vermelha. Xifeng sorriu levemente enquanto olhava para a cena familiar da pequena cidade, com a confiança crescendo dentro dele. Naquele momento, muitos jogadores começaram a vagar pela cidade, conversando com NPCs na esperança de obter pistas para uma missão. Havia também alguns jogadores que saíam da vila, indo para as regiões selvagens para matar monstros. Cada um deles realizava suas tarefas como se suas vidas dependessem disso, e não conseguiam deixar de desejar poder dividir seu tempo em 2. Xifeng não prestou atenção aos outros jogadores. Com um leve aceno e um toque de dedo, o painel de atributos de um jogador apareceu diante dele. Personagem: Yifeng, humano. Reino afiliado:
Estrela-Lua. Título: Nenhum profissão. Espadachim. Nível: 0 HP. 100. Poder de ataque físico: 13. Defesa: 4. Velocidade de ataque: 3. Velocidade de movimento: 4. Atributos: Força 5. Agilidade 3. Resistência 4. Inteligência 2. Vitalidade 2. Pontos de atributo grátis: 4. Maestria em armas. Maestria com espada de uma mão mais 5. Nível de aprendiz. Aumenta o dano de espada de uma mão em 5%. Maestria em espada de duas mãos mais 5. Nível de aprendiz. Aumenta o dano de espada de duas mãos em 5%. Pontos de maestria grátis: 0. Talento para o trabalho. Talento de espadachim 1. Maestria relacionada à espada mais 5. Talento de espadachim 2. Obtenha 8 pontos de maestria grátis a cada 5 níveis. Talento de espadachim 3. Proficiência em habilidades relacionadas à espada é aumentada em 50%. Habilidades: cortar. Habilidade ativa. Requisito: espada. 8 pontos de dano adicionais. Tempo de recarga: 5 segundos. Nível da habilidade: 1. Proficiência 0300. Equipamento: camisa de couro do espadachim, lixo cinza. Nível 0. Defesa mais 2. Durabilidade 10. Espada de novato, lixo cinzento. Espada de uma mão. Nível 0. Requisito de equipamento: força 3. Poder de ataque mais 3. Durabilidade 15. Dentro de sua bolsa havia 10 pedaços de pão e 10 bolsas de água. Comer o pão recuperava 10 PV por segundo, enquanto beber água recuperava 10 MP por segundo, e ambos os efeitos duravam 10 segundos. Cada espadachim começa com os mesmos atributos. A única diferença é a alocação de pontos de atributos livres. Cada jogador podia obter 4 pontos de atributo grátis a cada aumento de nível. A cada aumento de nível, as diferentes maneiras como os jogadores usavam esses pontos resultavam em um estilo único. Força aumenta o poder de ataque físico e o peso por trás de cada ataque. Agilidade aumenta a velocidade de ataque e a velocidade de movimento. Resistência aumenta o HP máximo e a resistência. Inteligência aumenta o poder de ataque mágico e o MP máximo. E vitalidade aumenta a taxa de recuperação de MP e HP. Cada classe enfatiza atributos diferentes. Como espadachins pertenciam às classes de dano físico, a maioria das pessoas priorizaria força. Em sua vida passada, Shifen também fez essa escolha, adicionando 2 pontos de força, 1 ponto de resistência e 1 ponto de agilidade para cada nível. Era uma escolha muito comum e corriqueira. Entretanto, Shifeng não planejou fazer isso nesta vida. Sem hesitar, Shifeng clicou no sinal de mais para agilidade, colocando todos os 4 pontos de atributo livres nele. A agilidade de Shifeng aumentou para 7 pontos, sua velocidade de ataque mudou para 4 e sua velocidade de movimento para 4. Esse método de alocação de pontos era algo que nem mesmo os assassinos, amplamente conhecidos por sua alta agilidade, faziam. Eles priorizavam a força, pois mais dano significava mais facilidade para subir de nível. Infelizmente, Shifeng não pensava dessa forma. Para as profissões de combate corpo a corpo, a agilidade era a melhor escolha nos estágios iniciais do domínio de Deus. Isso foi mantido em segredo, sendo descoberto apenas algumas semanas após a inauguração do domínio de Deus. Quando finalmente foi revelado, inúmeros jogadores de combate corpo a corpo não conseguiram conter o arrependimento. Depois de adicionar os pontos de atributo, Shifeng deu uma olhada ao redor. Pouco tempo se passou antes que outro grande grupo de jogadores fosse enviado para lá. Símbolos verdes em forma de losangos pertencentes aos jogadores preenchiam o ar da praça central, bloqueando os símbolos amarelos pertencentes aos NPCs. Tal situação tornava a busca por um NPC ainda mais desafiadora. O comunicador de voz de Shifeng tocou, e o nome do interlocutor apareceu. Era Black E ligando. Irmão Fene, escolhi Cursemancer e fui enviado para a cidade da Lua Cadente. Onde você está? Agora que havia entrado no domínio de Deus, Black E estava extremamente animado, ansioso para começar sua jornada rapidamente. Estou na cidade da Folha Vermelha, não muito longe da cidade da Lua Cadente. Vou te ajudar a subir de nível, então venha para a cidade da Folha Vermelha, disse Shifeng. Irmão Fene, você deve estar louco. Sabe a que distância fica a cidade da Lua Cadente da Vila da Folha Vermelha? O mapa diz que levarei 7 horas para chegar lá. Ficarei muito atrás de todos os outros jogadores se for lá. Devíamos subir de nível sozinhos e nos encontrar na cidade do Rio Branco depois de atingir o nível 10.
Black quase tossiu sangue de raiva. Ganhar 16 mil créditos em 10 dias já era loucura. Em vez de subir de nível freneticamente depois de entrar no domínio de Deus, pediram que ele perdesse 7 horas. Ele não faria isso, mesmo que fosse espancado até a morte. Não se preocupe. Você deveria vir aqui. Você vai recuperar o tempo perdido rapidinho, disse Stephen, sem graça. Quando Black ouviu o tom confiante de Stephen, ele perguntou animadamente, Irmão Fene, será que você tem informações de um testador beta? O Golds Domain convidou algumas pessoas para testar o jogo antes do lançamento, e essas pessoas eram chamadas de testadores beta. Esses testadores beta podiam obter informações em primeira mão sobre o Golds Domain e, embora mudanças fossem feitas no jogo, os testadores beta certamente saberiam mais do que os jogadores comuns. O que você acha? Venha logo para cá. Stephen respondeu num tom misterioso, rindo. Ao ouvir as palavras de Stephen, Black sabia que Stephen tinha informações confiáveis e não pôde deixar de ficar animado, dizendo, ok, espere por mim, irmão Fene, irei lá agora mesmo. Encerrando a ligação de Black, Stephen caminhou em direção a um pequeno beco escuro da cidade. Havia centenas de NPCs na Vila da Folha Vermelha. No entanto, os NPCs que ofereciam missões eram compostos apenas por dezenas, enquanto as missões ocultas eram compostas por 5 e as missões únicas, por apenas uma. Uma missão única não estaria mais disponível após ser concluída por um jogador. A missão única na Vila da Folha Vermelha só foi descoberta 2 meses após a inauguração do domínio de Deus e causou sensação em toda a cidade do Rio Branco da última vez. Como a missão era única, o sortudo jogador revelou o método para obtê-la, despertando a inveja de muitos jogadores. Infelizmente para eles, a missão não estava mais disponível, mesmo que quisessem fazê-la. É claro que Stephen não deixaria essa missão única passar nesta vida. Stephen chegou ao beco escuro cheio de mendigos com roupas esfarrapadas. Os mendigos pareciam lobos descobrindo carne fresca quando viram Stephen se aproximando, cercando-o rapidamente enquanto imploravam por comida. Era uma vez um jogador que dava muita comida a esses mendigos. Os mendigos pediam itens depois de se fartarem, e a cada vez pediam itens mais caros. O jogador concordou com todos os pedidos, atendendo consecutivamente a mais de 10 deles. Infelizmente, os mendigos não deram absolutamente nada em troca, fazendo com que o jogador quase estourasse uma vez e se tornasse motivo de piada para os outros. Se perder, Stephen gritou enquanto sacava sua espada de iniciante, fazendo com que os mendigos impotentes se escondessem rapidamente. Stephen caminhou até um canto depois que os mendigos se dispersaram. Um homem de meia idade, sem teto, estava deitado ali. Não havia muita diferença entre o homem e os outros mendigos, mas, se houvesse alguma, seria a integridade inabalável do homem, já que ele era o único que não implorava por comida. O senhor precisa de ajuda? Stephen perguntou formalmente ao homem. Você pode me dar um pouco de comida? Faz 5 dias que não como, respondeu o mendigo. Stephen sorriu levemente e disse seriamente, infelizmente, senhor, não posso concordar com seu desejo. Uma pessoa normal provavelmente vomitaria sangue de raiva se ouvisse tal resposta. No entanto, este mendigo apenas soltou um suspiro, sem dizer mais nada. No entanto, se você estiver disposto a pagar um preço adequado, posso lhe dar a comida que você precisa, disse Stephen. O mendigo ergueu a cabeça e olhou para Stephen, com um toque de expectativa nos olhos, enquanto dizia, se eu tivesse dinheiro, certamente estaria disposto a pagar esse preço, mas agora não tenho nada. No entanto, se você estiver disposto a me ajudar, pagarei um preço justo. Você está disposto a me ajudar? Posso perguntar o que você quer que eu faça? Stephen questionou. O mendigo disse seriamente, por favor, me ajude a matar o prefeito de Hillefton Cross. Embora Hillefton fosse apenas uma cidade pequena, o prefeito ainda era um elite de nível 15. Havia também guardas de nível 25 ao seu lado. Além disso, matar um NPC resultaria em prisão. Matar o prefeito era, sem dúvida, uma ação insana e nenhum jogador acreditaria que se tratava de uma missão, pois não era diferente de mandar os jogadores cometerem suicídio. Ninguém concordaria com um pedido tão condenável. Tudo bem, eu prometo. Stephen concordou sem hesitar, com um sorriso. Sistema, missão única. Pedido de Sherlock aceita. Detalhes da missão. Mate Cruz, o prefeito de Hillefton, e leve a insígnia do prefeito de volta para Sherlock. Os jogadores não podem ultrapassar o nível 10.
Shi Feng se virou e foi em direção à prefeitura, o lugar onde o prefeito estava hospedado, depois de receber a missão.